no ar. E antes de começar esse vídeo, eu já quero avisar que eu vou falar de um assunto que muita gente não gosta de falar, não gosta de ouvir sobre. Eu vou expor uma parte da minha vida e vou contar os mínimos detalhes, uma coisa da minha vida muito pessoal. E eu tô gravando esse vídeo porque eu senti vontade. Eu tô aqui na casa da Mac e comentei, falei, puxa, eu quero muito falar sobre isso. E ela falou, você tá pronta pra falar sobre isso? E a minha única resposta foi, tô. Tô porque, na verdade, eu acho que a gente nunca tá pronto pra falar sobre a morte. Mesmo assim, eu acho que ainda que as pessoas estejam com esse pensamento um pouco mais amadurecido dentro delas, pronto, a gente nunca tá. Porque é o tipo de coisa que você só sabe como você vai encarar, o que vai acontecer quando acontece. E é aquele tipo de coisa que às vezes a gente não quer acreditar que vai acontecer com a gente, mas vai, uma hora ou outra, né? Então eu queria contar e falar isso antes de começar o vídeo de fato. Pedir pra vocês terem muito cuidado com o que vocês vão comentar aqui embaixo. Eu sei que eu tenho uma rede de leitores muito incrível e é por isso que eu tô aqui gravando, porque se eu não tivesse esse tipo de público, esse tipo de audiência, eu jamais abriria uma coisa tão pessoal da minha vida na internet, jamais exporia uma coisa dessas. Então o cuidado que eu tô pedindo não é só comigo não, tá? É com todo mundo que lê, porque quando a gente joga uma coisa na internet, a gente não sabe quem vai ler. E as pessoas encaram esse assunto sobre a morte, sobre perder, sobre a perda, cada uma de um jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala sobre ele. Dito isso, eu vou falar sobre a perda. E eu começo questionando sobre o que é perder. O que é perder alguém? O que é perder alguém da sua família, alguém que você ama, alguém que você gosta? Será que perde mesmo? Será que quando uma pessoa morre, a gente realmente perde essa pessoa? Perde até que ponto? Perde como? Perde de quê? Faz menos de uma semana que aconteceu comigo. Eu perdi a minha avó, se é que eu posso usar esse termo perdi, mas a minha avó faleceu. Ela já tava doentinha, ela tinha 85 anos, mas ela era uma guerreira. Ela foi embora completamente lúcida, assim, até o último segundo, e foi muito forte pra mim, porque a última vez que isso tinha acontecido foi há mais de 20 anos, que foi com o meu avô, o esposo da minha avó. Eu era criança, eu não lembro, eu não lembro como eu lidei com isso, eu não lembro de nada, sabe? Então, é a primeira vez que isso acontece comigo adulta, e aí eu vou separar esse vídeo em tudo que eu pensava sobre a morte e sobre perder alguém da família antes e depois do que aconteceu comigo. Antes, se fosse gravar um vídeo sobre isso, coisa que nunca aconteceu, porque seria um vídeo extremamente bizarro, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo da morte, eu sempre tive muito medo da morte. Esse foi um dos motivos pelo qual eu tive síndrome do pânico, né? Eu sempre tive muito medo de morrer, eu não tenho uma religião. Minha família inteira é católica, mas pra mim é um pouco difícil encontrar a minha religião, então eu custo acreditar que existe algo depois de morrer. Pra mim, até então eu sempre acreditei que era o fim, sempre consegui acreditar de uma maneira lógica e dos fatos, sabe? E pensar nessa possibilidade da escuridão sempre me deu muito medo. É engraçado porque apesar de não ter uma religião, não seguir uma religião, assim, eu sempre rezo. Em todas as minhas rezas, depois de agradecer e de conversar com a energia, com Deus, enfim, eu acrescentava a seguinte frase: por favor, faça com que ninguém da minha família, especialmente a minha avó, morra nem esse ano, nem o outro, nem o outro e nem o outro. Gente, o que eu tô fazendo aqui é abrir uma particularidade que ninguém sabe. Nem meu namorado, nem minha amiga, nem minha mãe, ninguém. É uma coisa minha. Eu sempre fiz isso pra conseguir viver em paz. Porque eu não sou idiota. Eu sei que esse pedido não pode ser atendido por nada. É óbvio que uma hora ou outra a morte chega, porque basta estar vivo para estar morto. Qualquer coisa que tem vida, né, morre. Então é uma inocência minha dizer isso, mas era um jeito de continuar, de seguir em frente com um pouco menos de medo da morte. Quando minha avó adoeceu, a minha avó já tá doentinha há um bom tempo, mas dessa última vez, quando ela foi internada, e eu comecei a perceber que muito provavelmente ela não sairia de lá, do hospital, eu comecei a paralisar, assim, sabe? Eu comecei a achar que eu não tava pronta pra isso, que se ela morresse eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu sou a Carolina, né? A mais fraca da família pra esse assunto, a mais medrosa, a mais problemática, a mais frágil, a mais sentimental, né? Eu sou a chorona, eu sou a medrosa, enfim. Então eu já comecei falando, meu Deus, se a avó morrer, eu não quero, não me avisa na hora, eu não quero saber no hospital, meu Deus, eu não vou querer ver o corpo, porque eu nunca vi uma pessoa morta. Na época do meu avô, eu não quis ver, porque eu quis ficar com a imagem dele vivo na minha mente. Eu tinha 10 anos, o que eu sabia, né? Eu pensava, eu não vou no velório, eu não tenho condições, eu ajudo como puder, mas eu não vou chegar perto disso, eu não posso, tá? E aí eu fui visitando minha avó todos os dias, o máximo de tempo que eu conseguia, nessa semana que ela ficou
hospitalizada dessa última vez, sempre sendo super alegre, super otimista, conversando muito com ela e sempre perguntando pra ela a seguinte frase: vó, você tá com medo? E todas as vezes que eu perguntei isso pra ela, ela só me respondia que não. Não, eu estou cansado. Vó, você tá com medo? Não. E agora que eu começo a segunda parte desse vídeo, contando o que eu senti hoje, nesse momento da minha vida, depois da morte dela. A minha avó foi piorando progressivamente, né? Então ela chegou no hospital domingo, né? Mas eu fui visitá-la na segunda e ela tava super bem, assim, doente, mas bem sentada, conversando. Na terça ela já tava meio rouquinha, já tava com dificuldade de andar, mas tava ok. Na quarta ela ficou super mal, já não conseguia se mexer muito, né? Levantar, tava quase perdendo a voz. Na quinta, ela tava ainda pior. Na sexta, ela já não conseguia falar. E no sábado, quando eu cheguei, ela quase não reagia, assim. Mas eu cheguei lá e falei, vó! Quando eu cheguei lá, já me avisaram que ela tinha falado meu nome de manhã. Daí eu já fiquei tipo, meu Deus. Aí eu falei, vó! É a Cá! Vó! Aí ela abriu o olho assim, sorriu, fechou o olho e continuou. Eu fiquei lá umas 2 horas segurando a mão dela, conversando com ela, porque eu sabia que ela estava entendendo, ainda que ela não conseguisse reagir, porque às vezes ela fazia que sim e que não. E eu fui percebendo que minha avó estava desligando. Ela estava se apagando como uma vela, sabe? Uma vela vai se apagando aos poucos até apagar. E estava acontecendo isso com ela. Eu estava segurando a mão dela e junto com outras pessoas da família, que eu não vou falar em como estavam, porque não são elas que estão se expondo, sou eu, né? Eu olhei pra ela e falei, acho que a avó parou de respirar. E aí ela foi soltando a minha mão, assim, bem aos poucos e ficando muito gelada. Eu falei, pensei, a avó morreu. E aí eu saí da sala onde ela tava, fui procurar um médico, o enfermeiro entrou. A partir daquele momento, a minha relação com a morte foi completamente o oposto de tudo que eu imaginei, completamente o oposto do que tudo que qualquer pessoa que me conhece, pelo menos um pouquinho, podia imaginar que ia ser comigo, né? Completamente o oposto. Então, eu olhei minha avó e pensei, bom, é o corpo da minha avó. Eu fiquei muito triste, eu chorei, mas eu tava muito mais preocupada com as pessoas da família que estavam lá vivas. Então, fazendo o possível para que essas pessoas, as minhas tias, a minha mãe, o meu primo, meu pai, meu irmão, para que essas pessoas não se sentissem tão abaladas. Me deu um estalo, assim, de responsabilidade em que eu pensei assim, quais foram as últimas coisas que minha avó me falou? Bem, a minha avó, minha vida inteira, e só pra mim, sempre me falou a seguinte frase, sempre em frente, nunca olha pra trás, Cá. Ela me falava isso todas as vezes em que a gente conversava, porque eu sempre fui medrosa. Então ela sabia que era uma frase que ia me mover adiante, independente do que acontecesse na minha vida, né? Uma vez que você só olha pra frente, uma vez que você não, né, segue sempre em frente e não olha pra trás, você não teme o passado, você não remói coisas, você se prepara pro novo. Todas as vezes em que a gente se falava, ela perguntava se eu tava feliz, e eu respondia que sim, e ela dizia, só isso que eu quero. Gente, tô muito nervosa, eu tô bem gelada gravando esse vídeo. É muito difícil falar sobre isso sem saber quem tá ouvindo, né? Mas enfim, eu precisava falar porque eu compartilho tantas coisas da minha vida aqui e quase todas são as mais legais do mundo, não é? Só que a vida não é feita só desses momentos, a vida também é feita de momentos difíceis, daqueles momentos que a gente acha que não vão acontecer com a gente, que a gente não quer acreditar, mas acontecem. Então, se uma palavra que eu falar nesse vídeo tocar alguém que, assim como eu, sempre teve medo, né, fizer alguém parar pra refletir no assunto e se sentir um pouquinho melhor que seja, valeu a pena como ensinar a tendência de moda, como ensinar sobre feminismo, como ensinar qualquer coisa, né? Como ensinar não, porque eu não ensino ninguém, que eu não sou professora, mas como falar sobre, né? Então, aquela hora eu só pensei em tudo isso que a minha avó me falava, eu comecei a ver as pessoas desesperadas e o meu senso de responsabilidade falou muito alto e eu tomei controle dos meus sentimentos, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito pra conseguir, porque eu sou uma pessoa muito descontrolada emocionalmente, eu fico muito nervosa, eu fico muito ansiosa, tenho isso do muito. Então ali na hora eu consegui manter o controle dos meus sentimentos nas minhas mãos. Isso foi muito importante pra mim e foi muito importante pra minha família. Eu quis participar de todos os momentos que eu pude deste momento da minha família, deste momento da minha vida e desse momento do fim da vida da minha avó. Então, quando a enfermeira começou a fazer perguntas do tipo, então eu preciso trocá-la, eu falei, claro, eu ajudei a enfermeira a trocar minha avó, porque era minha avó, porque eu pensei que eu gostaria que alguém da minha família ou alguém próximo, alguém que gosta de mim, fizesse isso por mim. E aí eu troquei minha avó. E aí eu tava ali diante de uma situação que eu achava que eu nunca ia viver de forma natural, entende? E eu vivi, e aí eu ainda virei e falei, a minha avó era uma pessoa, ela era vaidosa do jeito dela, mas ela sempre me chamou de boneca, ela gostava de me ver arrumada, né? Então eu pensei, eu devo isso à minha avó. Eu maquiei a minha avó. Eu tava com a minha necessaire de maquiagens lá, e eu pensei, eu preciso fazer isso
É a minha avó. E eu arrumei minha avó. Do primeiro momento até o último. Mesmo, gente. É que eu não quero entrar em detalhes e falar palavras aqui. Gente, mas assim, eu liberei o corpo da minha avó do hospital. Eu fui conduzindo o que cada um da família tava fazendo. Não sozinha. Eu tive ajuda de algumas pessoas. Jovens também. Meu primo, o namorado, a Mac. Que estavam ali naquele momento comigo. Não fui sozinha. Eu acho que eu não teria conseguido. Seria demais pra mim. Eu tive um contato com a morte de um jeito que eu nunca tinha tido. Que é o jeito real. Até então, tudo que eu já sabia sobre ela era o que eu ouvia falar, o que eu via em filme, o que eu via em seriado, o que eu ouvia das pessoas, e cada um tem uma interpretação, cada um tem um sentimento em relação a isso, e aquela foi a primeira vez em que eu vivi isso naturalmente, e eu achei natural. Eu fiquei mal, gente, óbvio que eu chorei, óbvio que em algum momento rolou um desespero da minha parte, mas normal, sabe? Como alguém que pensa, mano, e agora? O que eu faço? Como eu vou falar com a minha avó? É um desespero diferente, não foi um desespero de medo. Eu não senti medo em nenhum momento. Eu senti necessidade de consertar as coisas, de fazer as coisas acontecerem do melhor jeito possível pra todo mundo. E assim foi. E aí o que eu ouvia de todo mundo que tava lá era: Cá, você tá bem? Cá, por que você tá fazendo tudo isso? Cá é como minha família me chama. Cá, você não precisa fazer isso. Eu tô espantado com a sua reação. E aí eu parei pra pensar e falei, eu também. Eu também tô. Porque eu nunca achei que eu fosse ser capaz de fazer isso. E aí eu descobri mais uma coisa que eu não sabia e que eu descobri agora aos 30 anos de idade. A gente não sabe do que a gente é capaz. A gente só sabe do que a gente é capaz ou não quando as coisas acontecem. Nunca, 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 nunca não se coloque numa situação por medo. Porque só na hora você vai saber se você é capaz ou não. E se você não for, tudo bem, não é um problema. Se eu me visse naquela situação e me desesperasse, sentisse medo e ficasse, enfim, eu tenho esse direito, eu sou humana, não é? Mas eu precisei viver pra saber que essa não era a verdade sobre mim. A verdade sobre mim é que eu consigo ser racional em momentos que eu achava que eu não conseguia. Agora eu vou pra uma terceira parte desse vídeo, que é falar sobre essa dor, falar sobre a dor da perda, falar sobre o que eu senti, sabe? Eu perdi a minha avó, que era alguém com quem eu tinha muito contato, alguém muito presente na minha vida, alguém que eu amo muito. Talvez o meu discurso fosse diferente se fossem outras pessoas, se fosse outra pessoa que eu tivesse perdido, não sei. Claro que pra mim, o fato dela ter adoecido, de eu ter ido digerindo a história aos poucos, de ser uma senhora, uma idosa que viveu muitas coisas, de ser a pessoa mais velha da família, então não foi uma tragédia, né, no sentido de que não foi um acidente, não foi alguém jovem. Todas essas coisas somadas consolam a gente. Verdadeiras ou não, fazendo sentido ou não, é o tipo de coisa que a gente diz pra gente mesmo pra se consolar. Pra mim, tudo isso faz muito sentido. Então pode ser que essa terceira parte de discurso aqui fosse diferente se eu estivesse falando de outra perda, mas como foi a que eu vivi, é a sobre a qual eu vou falar. Não consigo aceitar, no sentido de que às vezes vai chegando a noite, eu vou ficando mal, choro, lembro dela, vejo alguma foto e penso em algo que eu deixei de falar, deixei de fazer, ou em alguma coisa que a gente fez juntas e nunca mais vai poder acontecer. Eu lembro de algumas cenas do dia. Quando você começa a conversar com pessoas que perderam entes queridos, amigos, enfim, há muito tempo, você vai ouvindo o discurso de que a dor vai se amenizando, né? A verdade é que pra mim o que acontece é uma mutação de sensações, de sentimentos. Acho que num primeiro impacto vi uma inconformidade, uma coisa louca do tipo, como pode uma pessoa estar aqui hoje segurando a minha mão e amanhã ela não existir? Ela passa a não existir fisicamente. Gente, mais uma vez, cada um tem uma religião, cada um acredita em alguma coisa, mas fatos são fatos. Ela não existe mais como ela existia antes, né? Não é possível que você ligue pra ela e faça um FaceTime com ela. Então, isso é uma coisa, tipo, inacreditável. Como é que pode? Não conseguir saber exatamente onde ela tá naquele segundo. Você não pode ligar e falar, onde você tá? O que você fez hoje? O que você comeu? Você tá se sentindo bem? Você tomou banho? Né? Então é uma coisa louca, assim, né? Tem gente que se revolta, tem gente que fica doente, tem gente que fica muito mal. Depois isso vai se transformando em outras coisas, até que a pessoa vai virando, né, eu acho que rola uma coisa muito louca de ser uma saudade misturada com sofrimento. Depois o sofrimento vai, né, mudando, a saudade vai mudando e as coisas vão caminhando para uma vida normal que nunca volta ao ser o que era, mas que se transforma numa vida normal nova. No dia a dia, aquela pessoa faz menos parte, né? Eu não acho que ninguém chega a ser apagado da vida de ninguém, mas eu acho que os vestígios vão, né, se esvairando. Porque o dia a dia, o que a gente faz na
nossa vida no dia a dia é o que é mais presente na nossa memória. E é uma coisa que você não tem o que fazer, né? Essa sensação, às vezes ela é agoniante, depois ela vai se tornando algo que vai te consolando. E pra mim foi exatamente isso, está sendo exatamente isso, sabe? Eu tô passando por vários níveis, refletindo sobre várias coisas e a maior de todas é: o que importa são as pessoas no fim, e no começo, e no meio, e na vida, e na morte. São as pessoas. O que fica de você no mundo é o que você fez pras pessoas no fim, é o que você falou pras pessoas, é o que você deixou pro mundo. Essa é a sua história, né? É o que os outros vão contar sobre você, né? É muito maior do que o que você tem. Você não tem mais controle. Quando você vai embora, você não tem mais controle. São os outros que vão contar e falar sobre você. A gente não sabe, né? É um clichê, a gente não sabe o dia de amanhã. É verdade? E é verdade, a gente não sabe. Por isso, tá perto de quem você ama, conversar, pensar, escolher as batalhas que você vai viver, que você vai brigar. Isso é o verdadeiro sentido da vida pra mim. Hoje, né? Pode ser que mude. Não sei. Mas hoje é isso que eu entendo e descubro sobre mim, sabe? O sentido da gente estar aqui, fazer pelo outro, né? E por si mesmo, é claro. Mas eu digo, é o que você deixa, é o que você transfere pro mundo. Essa é a história que vão contar sobre você, essa é a sua história. Os seus momentos felizes enquanto você está vivo, aqueles que você vive sozinho, talvez ninguém saiba, né? Ninguém nunca conte. Tudo bem, foi importante porque você viveu. Mas o que fica quando você morre é o que os outros falam de você, é o que as pessoas têm a dizer sobre você, sobre a sua trajetória, sobre o seu caráter, né? Claro que são opiniões, óbvio, mas se você faz o bem, você recebe o bem, você ouve o bem e assim vai. Mais do que nunca isso tá muito claro assim pra mim, quanto é importante falar. Então não deixa pra falar as coisas que você quer falar pros outros, não deixa de expressar os seus sentimentos, não deixa, porque, gente, é isso é viver, sabe? É mais do que comprar algo, é mais do que comer algo, e olha que comer é uma coisa que eu amo e comprar também. Estar ao lado, às vezes nem de corpo presente, de corpo presente preferencialmente, mas às vezes nem de corpo presente, mas estar ao lado, comunicar, fazer o bem, amar, demonstrar, é tudo de melhor que você pode fazer pra você, pro mundo e pra quem você ama na sua vida. Então, faça isso. Abraça, beija, fale, diga que ama, diga que gosta, diga que é importante, diga quando não estiver feliz também, porque isso faz as relações humanas serem maiores e mais fortes, né? Nem tudo é um mar de rosas, a gente não tem que estar feliz com todo mundo o tempo inteiro, não é só isso, sabe? Sabe, às vezes a gente deixa o nosso dia a dia passar tão rápido. Eu fico muito feliz por ter podido escrever pra minha avó esse do meu livro, o texto que eu fiz pra ela. Aquilo foi muito importante pra ela e pra mim, porque foi quase um pedido de desculpa, ainda que ninguém saiba. Porque é isso, né? Eu escrevo lá sobre o quanto a gente vai deixando, às vezes, de fazer as coisas, porque, é preguiça, ou amanhã eu falo, ou tem muita coisa pra resolver, depois eu vejo isso. E às vezes o depois não tem depois. Acho que é isso, qualquer coisa, eu poderia ficar fazendo um vídeo de 3 horas aqui, qualquer coisa que eu for falar a mais, é me prolongar sobre o assunto. Não é verdade absoluta que eu tô dizendo, não acho que isso é certo e qualquer outra opinião é errada mesmo. Essa sou eu abrindo meu coração, a minha mente e falando pra vocês o que eu penso e o que eu tenho sentido sobre o assunto. Eu acho que é um assunto pouquíssimo falado. É um assunto que dá medo, a gente tem medo de falar, de ouvir sobre isso. Eu, pelo menos, sempre tive. Sabe, é muito mais gostoso clicar num vídeo de um assunto mais leve e tal, mas eu acho que quanto mais a gente falar sobre essas coisas, mais fácil é vivê-las quando elas acontecerem. E é o tipo de coisa que vai acontecer um dia, não é? Então, acho que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre esse assunto, a gente tem que falar mais sobre a morte, mais sobre a perda, mais sobre assuntos que dão medo, porque é assim que a gente supera, no sentido de entender um pouco melhor eles, né? É quando a gente conversa, ouve, discute. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Comentários são muito bem-vindos, quero muito saber como vocês encaram esse assunto, se esse vídeo foi importante pra vocês, se é o tipo de conteúdo que, apesar de não ser o conteúdo que a gente sempre faz aqui, é um conteúdo que agrada, sabe? Se eu vou deixar de fazer? Não, nunca. Porque essa é a minha verdade, e é pra isso que eu tô aqui. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês, porque ela é importante. Muito importante pra mim. Se você gostou do vídeo, você já sabe, like, assinar o canal, ativar as notificações, enfim, ficar o mais perto possível para que a gente possa estar sempre juntos, conversando, compartilhando, acrescentando, aprendendo, ensinando e que assim seja. Obrigada pra todo mundo que me escreveu mensagens lindas nesse momento, que entendeu a minha ausência nessa semana em que um dia não houve vídeo. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo.